Oi pessoal do segundo ano, tudo bem? Eu preparei o vídeo, eu escrevi as perguntas das dúvidas de vocês, tá? Eu virei o celular de lado, vocês não têm noção, todas as coisas que estão em cima para esse celular tá assim deitadinho. Dica do Álvaro, que ele falou que é melhor deitado, a qualidade fica melhor. Eu botei o nome e decidi fazer um vídeo só para vocês, para as outras turmas não. Mas antes de começar, eu queria falar uma coisinha pra vocês. Eu não tinha feito vídeo antes porque a prof não tava muito bem. Ai, peraí, pra onde que eu olho? Até olho pra ali. Eu nunca sei. Ué, tá, peraí. Eu tô olhando pro lado errado, tá? Eu nunca sei pra onde que eu olho. É tudo normal, tá? E eu tô com 2 computadores na minha frente e um celular. Por isso que tá tudo brilhando no meu óculos. E a prof não tava muito bem pra filmar. Minha cabeça não dava boa. Mas assim, tudo que... O último texto, eu digitei ele todinho, tá? Eu digitei com esses dedos, que a terra é de comer. E vocês são uma turma que eu não tinha nada pronto, eu tinha que produzir tudo do zero. O primeiro ano eles têm livro e o terceiro eu tinha pronto, então eu só faço atividade, eu adapto. Mas a partir do próximo conteúdo, que vai ser só depois que é a Revolução Francesa, eu já vou ter alguma coisa pronta, então vai dar uma aliviada pra mim. Mas eu vou continuar produzindo e adaptando pra vocês. Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês, tudo que eu faço com carinho e dedicação. Queria fazer mais, responder com tempo hábil, porque eu não tô tendo tempo de responder. Às vezes eu deixo vocês no vácuo, desculpa. Mas vocês são os amores, tá? Parece que todo mundo sabe tudo, né? Todo mundo entende tudo que eu escrevo. Nossa, vocês são gênios. Mas vamos lá. Já falei 2 minutos, esse vídeo vai ficar muito longo. O fala que eu te escuto. Não, pergunte que a Pro responde. A primeira pergunta tá em ordem alfabética, porque eu segui a ordem que eu vi na plataforma. Terça-feira, nem sei que horas tem, tá no meu celular, eu não vou te dizer, mas são mais de 7 horas da noite. E eu só vou publicar amanhã, na quarta-feira, à tarde, talvez, vai estar saindo esse vídeo, porque eu não tenho tempo, porque eu vou dar aula amanhã de manhã, eu tenho que fazer uma prova que eu não fiz ainda. Mas vamos lá, pergunta que eu respondo, já são 2 minutos e 44. Álvaro, menino muito inteligente, que não queria fazer a pergunta, daí ele fez pergunta inteligente, eu vou responder. Como a notícia se espalhou rapidamente? Foi muito rápida a notícia, levou em média uns 3 meses para chegar a notícia lá em Portugal, então foi bem rápido, tá? Foi rápido. Em 1693 foi descoberta as jazidas de ouro, mas é que assim, Portugal, desde o primeiro momento que Portugal botou os pés no Brasil, eles já vinham enviando expedições lá desde as entradas, né, as expedições oficiais em busca do ouro. Vamos lembrar lá dos tipos de bandeira. Então, toda vez que mandavam a bandeira para o interior do Brasil, ia um emissário para mandar uma carta para verificar se tinha ouro. Se encontrasse ouro, saía alguém correndo para mandar uma cartinha para Portugal. Em 2, 3 meses a notícia chegava lá. Então, chegou rapidamente. Em 3 meses, leva mais 2 meses para chegar. Então, em 5 meses, Minas Gerais já estava cheia, tá? E por que pagando a dívida com ouro, querido, Revolução Industrial ainda, capitalismo não estava em... Não, entendeu? Era com ouro. E por que fortalecer os outros países e não o Brasil e Portugal, Álvaro? Portugal não investiu em indústria. O Brasil muito menos, que era colônia. Sabe quem investiu em indústria? Inglaterra, Holanda, Bélgica, França depois da Revolução Francesa. Então assim, Portugal não investiu em indústria, usou o ouro para pagar dívida e botar em igreja e palácios, igual a Espanha. Álvaro, respondido, né? Beatriz. Um acontecimento específico anterior ao ouro. Procurei e eu vou te dizer que um acontecimento específico era a crise decorrente da União Ibérica. A União Ibérica terminou, aí eles tiveram que expulsar os holandeses e entrar em crise em decorrência da concorrência do açúcar antilhano.
Então, nós temos a expulsão dos holandeses, tá? Então, eles precisavam achar um novo produto, que foi o ouro. Eles tiveram sorte, mais sorte que juízo. Débora. Quando começou a Guerra dos Emboabas? Em 1707, durou 2 anos até 1709. E por que foram mortos os mais paulistas? Porque vieram muitos portugueses que tinham mais tecnologias. Esses paulistas eram os bandeirantes, né? Que eram grupos de colonos, de mestiços, eram misturas de escravizados com indígenas. E porque eles, não é que eles tinham exclusividade do ouro, eles queriam a exclusividade para eles, porque foram eles que encontraram. Né? Então eles queriam o ouro para eles, os paulistas queriam o direito de explorar. Se foram eles que encontraram o ouro, por que o ouro não pode ser deles? Só que não, o ouro é da coroa portuguesa, porque o Brasil era uma colônia de Portugal, então se a terra é de Portugal, o ouro também é, não é do paulista. Já respondendo por que as minas pertenciam a Portugal, tá, Débora? Eduarda Silveira me fez perguntas difíceis. Não, foi a Stephanie que fez pergunta difícil. Tá? Eduarda. Cidades que surgiram, estava lá no texto. Ouro Preto, Sabará, Mariana, São João del Rei, que são cidades históricas mineiras, né? E por que a Corrida do Ouro impulsionou o surgimento de vilas e cidades? Porque todo mundo saiu lá de Portugal e vieram correndo para Minas Gerais. Tanto que o rei da época, que eu esqueci o nome, que é um Dom João alguma coisa, ou Dom Pedro, um dos dois, eles tiveram que fazer uma lei em 1706 ou 1709, já no início do século XVIII, bem assim em seguida, para proibir a imigração para o Brasil, porque senão Portugal ia ficar vazia. Eu só quero ver onde é que... Ah, achei. Eu tô olhando pro lugar errado, gente. Eu olho pra cá. Continuando. Por que o grande afluxo de pessoas gerou problemas? Gente, imaginem todo mundo indo para o mesmo lugar sem Vocês estudam na geografia a questão da organização do espaço geográfico, sem a questão do urbanismo, né? Sem a questão da organização da cidade, das ruas. Então isso gerou muitos problemas, eram muitas pessoas morando no mesmo lugar, sem organização da cidade, lembrei da palavra, sem planejamento urbano. Porque, continuando as perguntas da Eduarda, por que o governo português proibiu a circulação do ouro? Ele proibiu a circulação do ouro em pó e em pepitas porque tinha o quê? Tráfico. As pessoas não queriam pagar seus impostos. Porque, além o Portugal, ele queria o seu imposto para encher os seus cofres. E esse imposto era nada mais, nada menos que 1/5, que é 20%. Eu vou dar um exemplo aqui com as minhas canetas. Deixa eu pegar minhas canetas. Gente, como eu acumulei tantas canetas. Eu tenho 5 canetas. A luz do computador apagou. Aí eu perdi a minha... Ah, agora deu. A luz vai ficar mais bonita. 5 canetas. Aí eu tinha que dar um imposto para Portugal. Minha caneta mais bonita, que eu gosto mais que essa aqui, laranjinha, eu vou ter que dar para Portugal. Então eu só fico com 4 e uma de Portugal. Isso era imposto. Então, o que as pessoas faziam? As pessoas saíam escondido para não pagar o imposto. E aí, circulavam com ouro em pó ou em pepitas, elas em pedrinhas. Por isso que foi criada as casas de fundição, onde o ouro ele só podia circular pela cidade em barras de ouro, onde o ouro já tinha o selo real e ele já passava, ele já era quintado, ele já tirava a partezinha e Portugal já ganhava a sua parte. E a pergunta da Eduarda também, por que a ascensão social no Nordeste era mais difícil? Porque assim, no Nordeste era uma sociedade rural, enquanto que em Minas Gerais era uma sociedade urbana. Sendo uma sociedade urbana, tinha uma série de profissões. Então tu podia ser artesão, tu podia ser sapateiro, tu podia ser engraxate, tu podia ser comerciante, tu podia vender comida. Tinha uma série de serviços. Tu podia ser advogado, tu podia ser médico, dentista, tirar dentes. Então assim, enquanto que a sociedade rural, quem era? Era o senhor de engenho, eram os escravizados e eram alguns prestadores de serviços e só. Então a seção social era muito pouca, né? Então por isso, por ser uma sociedade agrária com uma presença muito grande de escravizados. A sociedade mineira tinha bastante escravizados, mas esses escravizados também tinham mais chances de se tornarem libertos, tá?
Agora vamos às perguntas da Stephanie. Por que é ouro de aluvião? Aí, por quê? Primeiro, o que é aluvião? Aluvião é uma poça, tipo de enchente, sabe? Sabe quando tem uma poça que forma aquele cascalho? Isso é aluvião. Então, o ouro de aluvião é o ouro encontrado na beira do rio, no meio daquele cascalho, que é pego com a mão, com a bateia, que eles botam assim, aí faz assim, aí pega com a mão. Por isso que é ouro de aluvião, tá? Eu tô mexendo no máximo. Agora eu vou adotar a prancheta, só que essa aqui não é minha, é do meu marido. Aqui a 3 e a 4, tu falou por que os portugueses passaram a controlar o abastecimento de mercadorias. Não, a questão não é que eles controlaram o abastecimento de mercadorias. As mercadorias, elas eram levadas até lá pelos tropeiros. O mercado interno, ele cresceu bastante na época das Minas Gerais. O mercado interno brasileiro evoluiu muito, porque as pessoas do Brasil precisavam comer. E o sul do Brasil teve um papel muito importante nisso. E que tipo de poderes a intendência de diamantes passou a ter? Igual a intendência das minas. A intendência ela tinha o poder de distribuir as datas, os lotes, e tinha o poder de julgar também, o poder de juiz. Tá? Agora vamos às perguntas da Esther. Por que o ouro não ficou na colônia e nem utilizado para o desenvolvimento da colônia? 1 minuto de silêncio. Por que o Brasil não foi para frente? Porque Portugal não quis. Primeiro, a nossa relação era uma colônia de exploração. Tinha a relação do pacto colonial, do exclusivo metropolitano, que a nossa colônia ela era uma fornecedora de suprimentos para a nossa metrópole, que era no caso Portugal. Então, tudo que viesse a ser matéria-prima, ela era levada para a metrópole, para a Europa, né? E não era intuito de Portugal desenvolver a colônia, porque era uma colônia de exploração e não de povoamento, tá? E quem levava o ouro para as casas de fundição eram as próprias pessoas, os próprios mineiros, porque eles tinham que levar o ouro para as casas de fundição para ele ser fundido para depois poder ser comercializado, tá? Se tu não podia ser pego no meio da rua com ouro no bolso e em pepita. Tu era preso. Porque Portugal queria seu imposto. E por que o governo português decidiu entregar aos particulares a extração? O governo português entregava tudo a particulares. Ele entregou as capitanias para quem? Para particulares. Os lotes do ouro a particulares. Ele entregou as bandeiras para quem? Para particulares. O governo português deu assim, ó, o Brasil assim, ó, pega o teu dinheiro e vai lá e só me dá 20%. É um arrendamento, entendeu? Então era a forma que o Portugal administrava o Brasil, ele entregava particulares e ele queria o 20% dele. Então era assim que ele administrava. E o que foi o Tratado de Methuen? Para Portugal expulsar os holandeses, Portugal não tinha dinheiro. Não tinha exército para expulsar os holandeses. Então, Portugal fez um acordo com a Inglaterra para conseguir um exército inglês. Portugal assinou os tratados de Methuen, no qual era um contrato de exclusividade. Portugal se comprometia a ter um contrato exclusivo de panos, de têxtil da Inglaterra, enquanto a Inglaterra tinha um contrato exclusivo de vinhos de Portugal. É o famoso contrato de panos e vinhos, né? Só que, assim, Portugal, ele não conseguiu, mesmo ele pediu um empréstimo, né, para expulsar os holandeses, só que ele não conseguiu pagar. Então ele estava sempre em dívida com a Inglaterra, mesmo vendendo vinho, mas o vinho não é todo mundo que compra, mas ele comprava muito tecido, né? Então, por isso que o ouro ele escoou bastante para Portugal e para as dívidas que Portugal contraía. Gente, já tá em 14 minutos, socorro. O Gustavo perguntou por quem era realizada a mão de obra pelos povos escravizados que foram tirados lá da África. Foram tirados lá da sua terra natal, foram sequestrados por comerciantes de escravos.
e trazidos, jogados em navios chamados de tumbeiros, que sobreviviam 25 das pessoas morriam e vieram pra cá pra trabalhar nas minas o dia inteiro assim, ó. Dor nas costas, trombose nas pernas com água até o joelho. Tá? Então foram os povos escravizados que trabalhavam nessas minas. E quando as intendências das minas foram criadas, em 1702, elas controlavam a região das minas, elas fiscalizavam, elas entregavam os lotes, as datas para quem queria, né, arrendava, né, e ela julgava também casos, então um órgão da justiça. E a Iliandra, por que a sociedade açucareira não podia enriquecer? Eu já respondi lá, né? É porque era uma sociedade rural, então ela era bem hierarquizada, ela era estática. A questão da área rural é bem difícil, porque as pessoas fazem a mesma coisa. É difícil tu enriquecer, porque as pessoas fazem a mesma coisa, os filhos fazem a mesma coisa, as 90% da sociedade era de escravizados, então não tem o que fazer. E a Caroline perguntou como é que os revoltosos conquistaram Vila Rica. Eu fui pesquisar. Os revoltosos desceram um morro, invadiram as casas e invadiram a casa do ouvidor mor, sequestraram ele e dominaram a cidade. E assim, durante 2 meses, se eu não me engano, né? A revolta do Filipe dos Santos. Coitado do Filipe dos Santos, né? Que ele, no final ele foi enforcado, esquartejado e os restos mortais foram espalhados pela cidade para servir de exemplo alguns anos antes de Tiradentes. Agora tem a outra aqui, que é da Laura. O que aconteceu com o ouro do Brasil? Foi para a Europa. E com quem ficou com ele? Grande parte com a Inglaterra, patrocinou a Revolução Industrial. Não patrocinou a Revolução Industrial de Portugal, não. Patrocinou a Revolução Industrial da Inglaterra. Qual o significado da palavra emboabas? Emboabas era uma ave de plumas coloridas, assim, com a perna, assim, com as plumas coloridas. E aí os portugueses usavam aquelas calças leg coloridas, assim, e os bandeirantes, né, os paulistas achavam muito engraçado, aí riam aí diziam que eles eram os emboabas, com aquelas calças coloridas. Por isso que era a Guerra dos Emboabas, eram os portugueses. E como acontecia, tá, já vi. E a crise da mineração foi assim, a partir de 1750, as minas começaram a se esgotar, começou a ter cada vez menos ouro, e aí a coroa portuguesa lá da Europa pensou que eles estavam roubando ouro. Só que não, estava se esgotando, porque eles estavam utilizando técnicas rudimentares, eles só extraiu. Claro, uma hora o ouro acaba, né, gente? O ouro não é renovável. E daí, o que Portugal fez? Em vez de aliviar, não. Mandou o quê? Impostos. O primeiro imposto foi a cota mínima anual, onde ele exigia uma cota mínima anual. Uma cota mínima anual. Então, assim, na minha luz, nessa cota mínima anual, muita gente não conseguiu essa cota. E aí, Portugal, não acreditando, mandou outra, que foi a derrama. Derrama, ó Senhor, derrama, ó Senhor. A derrama era a cobrança dos impostos atrasados da cota mínima anual. Aí ferrou. Essa derrama, ela foi a causa da Inconfidência Mineira, tá? Então aqui, com 18 minutos, eu fiz Vocês Perguntam e a Prof responde. Obrigada, tá, gente? Por ter me ouvido até o final. Quem ficou até o final? No comentário, deixa um salve, prof! Eu vou saber quem me escutou até o final, quem deixou um salve, prof, tá? Tchau, gente!